Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 6. Nos diz assim a palavra de Deus: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nesta noite para que nós possamos entender esse assunto que eu gostaria de colocar aqui um título, um tema que nós vamos falar aqui nesta noite sobre a boa obra de Deus em nós. Nós, irmãos, é sabido que toda obra de Deus, ela é boa. O próprio Deus deu testemunho de que tudo que Ele fez e faz é bom. Também é sabido da nossa parte que as coisas que Deus faz, há um adversário que quer corromper e desfazer. Então, isso também é um fato notório e um fato que não dá para negar. A obra de Deus é boa, isso é algo que nós não podemos negar, e não podemos negar também que tudo de bom que Deus fez, há um adversário que quer corromper ou desfazer. Então, irmãos, não será diferente também com a obra-prima de Deus, que nós vamos aqui falar sobre nós, sobre eu e sobre você. Nós sabemos que nós somos uma obra especial, peculiar de Deus, e que temos algo que nenhuma das suas criação ou da sua criação pode ter. Nós temos uma semelhança divina, uma capacidade à semelhança divina, que, como diz, foi corrompida, foi perdida, mas continua ainda à nossa disposição. Então, Deus começou uma boa obra. Esta obra, irmãos, ela está em processo. E Ele certamente, o nosso Deus, Ele tem também o poder de, nesse processo, ir aperfeiçoando até o dia que Jesus volte para recolher os frutos dessa obra tão preciosa. Então, irmãos, cada um de nós tem uma história já escrita em cada vida individual. Eu estava nessa semana ainda apresentando uma criança e eu dizia para os pais: nós temos o privilégio e a dádiva de gerar uma vida, mas nós sabemos que o autor da vida é Deus. Então, Deus nos deu essa capacidade de gerar, porém, essa vida não nos pertence. Pertence a Deus. A vida pertence a Deus, ela emana de Deus, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos deu a capacidade de cooperar, gerando uma vida. Então, eu quero dizer para os irmãos aqui, irmãos, que cada um de nós, seres humanos, nós nascemos aqui, irmãos, com uma história que Deus já tem pronta.
Deus já tem a minha história e a tua história pronta. É o único e soberano Deus e que sabe o fim antes do começo. Parece que até é contraditório dizer isso, mas o nosso Deus, ele é tão grande que é assim que ele é. Deus sabe o teu fim, irmãos. Ele tem já projetado, já tem pronto o teu fim antes do começo. A partir do começo, que é bom, é maravilhoso, o Senhor Deus vai, na nossa corrupção, Ele vai nos aperfeiçoando para que Ele possa cumprir com o fim que Ele tem já predestinado para cada um de nós. Você, irmão, sendo um ser criado de Deus, uma vida criada por Deus, Deus tem um plano, tem um propósito, e o propósito divino para com a tua vida, ele vai aperfeiçoando. Nós vamos sendo contaminados, muitas vezes, querendo o inimigo de Deus tirar o projeto divino para com a nossa vida. Quantas pessoas, irmãos, pelo meio do caminho sofrem tantas coisas porque Deus tem um plano, e o plano de Deus sempre é bom, é maravilhoso, como todas as coisas de Deus são boas e são maravilhosas, mas atravessa no meio da jornada, às vezes, o inimigo que procura tirar o projeto bom de Deus para com a tua vida e deixar você padecendo, sofrendo. Então, irmãos, tem uma história, existe uma história que já está escrita por Deus na vida de cada um de nós. Esta é a grande verdade, irmãos. Porque muitas vezes o homem sofre tanto? Porque ele não segue o rumo de Deus para a sua vida. Os homens tomam rumos diferentes, fazem os seus próprios caminhos e acabam, então, perdendo esta dádiva divina de viver a história ou o projeto de Deus para a sua vida. A maior alegria de um ser humano é quando ele consegue entender que a vida, mesmo que esteja sobre a autoridade dele, sobre decisões dele, no livre-arbítrio, ela pertence a Deus. E quando nós entendemos que nós temos esse dever de mesmo tendo o direito, mesmo tendo a liberdade de escolha, nós devemos sempre escolher, fazer uma boa escolha e dizer para Deus: Deus, muito obrigado pela vida, mas esta vida aqui pertence a Ti, está nas Tuas mãos, me guia, me dirija. Toma os meus caminhos, teus caminhos são melhores que os meus, mesmo que Deus nos dá liberdade de criar os nossos próprios caminhos, de ter os nossos próprios caminhos, de projetar as nossas veredas. Nós temos sempre que ter no nosso coração o desejo de dizer: Senhor, mostra-me o teu caminho, porque o teu caminho é melhor do que o meu. Os caminhos do Senhor sempre são caminhos seguros. Os nossos caminhos, às vezes, parecem ser caminhos direitos, mas o fim deles sempre vai causar para nós desgosto, porque nós não soubemos fazer escolha ou criar caminhos que vão nos levar à felicidade e alegria completa. Por isso, irmãos, que o Senhor Deus, através de Jesus, Ele traz-nos a luz para os nossos pés. Luz para os nossos pés. Para que nós possamos, irmãos, andar ou enxergar ou ver aonde nós estamos pisando. Talvez no decorrer da tua vida, você já andou por muitos lugares que não te levaram a nada, não te levaram para onde você queria ir, você tomou caminhos que talvez você pensou que esse caminho ia te levar ao que você realmente desejava e não te levou a nada. Sabe por quê, irmãos? Porque os caminhos do Senhor não são os teus caminhos, ou os teus caminhos não são os caminhos dele.
Deus tem um caminho traçado, Deus tem uma história já traçada para a tua vida. A tua vida não é, irmãos, um fruto do acaso. Não. Nenhuma vida vem ao mundo por acaso. Deus tem plano. Deus tem projeto. Deus não é desorganizado. Vou dar vida para o Ademir e vou ver o que vai dar. Não, ele tem projeto. Está pronto. Aleluia. É maravilhoso, não é esse nosso Deus, irmão? A tua alegria, a tua felicidade está pronta. Sendo um Deus benigno, benigno quer dizer a pessoa que quer o bem do outro. Deus é benigno. Ele sempre vai querer o teu bem. Às vezes, por querer o teu bem, ele te contraria, porque ele sabe que o caminho que você está traçando para a tua vida é um caminho que não é um caminho bom. É um caminho de morte, é um caminho de tristeza, de angústia. Ele sabe aonde você vai dar. Você não o conhece, mas ele sabe aonde você vai chegar. Então, eu quero dizer para você, irmãos, que a tua vida não é por um acaso, não é pelo teu esforço humano que você vai acertar o caminho. O caminho, irmãos, certo vai depender daquilo que você decidir quando você sabe que você pertence a Deus, que você pertence ao Senhor. Então, Deus, a partir do momento que nós conhecemos isso, Ele vai começando uma obra na nossa vida. Primeiro, se revelando para nós. E aí, Deus inicia uma obra maravilhosa conosco, irmãos. O começo da obra é maravilhoso, porque o homem já nasce condenado. Você sabia disso? Todo ser humano já nasce sobre uma condenação. E aí o Senhor Deus, ele precisa então começar uma obra de restauração no ser humano. Ele começa esta obra. Então Deus inicia, irmãos, antes mesmo de nós entendermos até quem somos. Segundo a ciência, com 12 anos por aí, nós começamos a discernir entre o que é certo e o que é errado. Mas antes mesmo disso, Deus já começa a fazer uma grande obra. Qual é a obra que Deus faz na nossa vida, irmãos? Ele coloca nós debaixo de uma condenação. Parece injusto isso, né? Nós nascermos debaixo de uma condenação. Será que Deus quis isso para nós? Não. Deus não quis a condenação nossa, que a condenação que nós temos, irmãos, é uma herança terrível que nós adquirimos desde os nossos primeiros pais. Mas porque o Senhor Deus, quando Ele nos coloca debaixo desta condenação, Ele não quer a nossa perdição. Ele quer que nós conheça que Ele é um Deus de misericórdia. Acima disso ainda, Ele é um Deus santo e puro. Deus quer que nós conheça Ele como Ele é. E por isso, irmãos, que nós, a partir do momento que nós começamos a entender que nós estamos debaixo de uma condenação, nós começamos a procurar, a buscar por que nós estamos condenados, por que eu já nasci condenado. E aí a gente descobre, irmãos, que nós nascemos condenados porque o Deus que nos colocou debaixo desse jugo é um Deus santo, puro e reto. Que Ele mesmo, que Ele não queira, Ele não pode tolerar qualquer transgressão da vida humana a qual Ele sustenta, a qual Ele deu. E aí, irmãos, nós entendemos desta forma que nós estamos debaixo de uma condenação, porque o Deus que nos deu a vida é um Deus santo e que lá atrás os primeiros pais nossos pecaram e eles então sofreram uma consequência do seu pecado tão grande. A santidade de Deus, desse Deus, o mesmo Deus que nos dá vida, que tem projeto com a vida, Ele, através da transgressão lá atrás dos nossos pais, foi tão grande que Ele passou essa condenação a todos os homens. Sabe por quê, irmãos? Para que nós soubéssemos hoje com quem nós estamos tratando.
Nós não estamos tratando com um Deus fraco, um Deus que se molda aos caprichos humanos. Deus, ele continua santo desde o princípio, e a palavra de Deus ainda continua valendo. Se Deus deu a sua palavra, a palavra dele continua valendo. Ele começou esta obra, irmãos, e ele é poderoso, a Bíblia nos diz. É uma obra que Deus iniciou, e iniciou, irmãos, da melhor forma possível. Tudo que Deus criou era bom, porém foi contaminado, passou a ser condenável. Mas Deus iniciou essa obra. E agora, irmãos, o Senhor Deus tem um trabalho muito grande para quê? Para aperfeiçoar essa obra. Essa obra que nós temos começado na nossa vida, mesmo antes de nós saber, nós sabemos que é uma obra que tem o mérito somente em Deus. Porque Deus, irmãos, é o primeiro que lança essa semente na nossa vida, no teu coração. Ele lança essa semente, a semente de você saber quem realmente você é. E de saber quem realmente Deus é. O homem, o ser humano, irmãos, a grande maioria não sabe quem ele é e não sabe, nem desconhece o dono da sua vida. O único que declara isso, irmãos, é o próprio Deus que revela isso para o homem através do Evangelho. Então Deus começa a obra, irmãos, lançando uma semente no nosso coração. Ele começa a tocar no nosso coração. E vejam bem, irmãos, aquilo que nós precisamos para poder ser alcançados por Deus, Ele mesmo provê para nós. Ele lança uma semente, mostra quem nós somos, Ele mostra quem Ele é, e aí, então, isso produz em nós o que, irmão? Fé. Que é o que nós precisamos para ser salvo. Então, se acende, a partir do momento que nós depositamos fé, se acende uma luz nessa escuridão tremenda de nós não saber quem nós somos e nem conhecer a Deus. Então, Deus começa, então, uma grande obra na nossa vida. E eu digo para os irmãos, é uma obra que não é uma obra comum. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Deus, mesmo sendo todo-poderoso, Ele não nos pega pela orelha e nos conduz para onde Ele quer. Porque Ele deu uma autonomia, uma liberdade para o ser humano fazer escolha. Apenas o Senhor Deus, Ele toca no nosso coração de uma forma que nós o podemos sentir. E a partir deste momento, quando Ele toca no nosso coração, nós podemos sentir Ele, nós podemos então saber que existe algo diferente tocando a nossa vida. Isso gera fé. Agora tem uma coisa, irmãos, mesmo sendo iluminado por esse toque divino, nós ainda continuamos com o poder de decisão. Nós ainda continuamos com uma autoridade, em parte, sobre aquilo que pertence a Deus. Vocês já pensaram quanto isso é sério? O Senhor trabalhando, fazendo uma obra na nossa vida, porque o desejo do Senhor é o quê? É que todos nós viemos a nos salvar. Então o Senhor começa uma obra de restauração. De que forma? Tocando na nossa vida. Isso que nós sentimos quando viemos na igreja, isso que nós sentimos quando estamos no nosso lar, na nossa casa, reunido 2 ou 3, e eu digo uma coisa, irmãos, Deus Ele é tão poderoso, que Ele enviou Jesus, e Jesus fez uma promessa: estarei convosco todos os dias. Jesus fez outra promessa, Ele disse: se tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou. No nome dEle, Ele vai estar.
Então, irmãos, não tem critério para que o Senhor marque a sua presença. E eu digo uma coisa, onde Jesus marca a sua presença, onde Ele manifesta a sua presença, sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Vivemos um momento glorioso, antes mesmo de vir para o culto nesta tarde aqui. Nós tínhamos visita lá em casa, fomos orar para sair, e parece que aquela despedida da visita parece que não ia acontecer, porque nós acabamos a oração e ninguém queria sair daquele ambiente. Ficamos um olhando para o outro, a visita não queria ir embora, e nós não queríamos sair daquele ambiente. Por quê, irmãos? Nós não tínhamos uma multidão lá. Nós estávamos lá entre poucas pessoas, mas a presença do Senhor, ali naquele lugar, irmãos, nos atraiu de uma forma gloriosa. Não existe limite para a manifestação da presença do Senhor na tua vida, lá na tua casa, casal, 2, filho, 3, 4, 5, não importa quantos, mas se tiver 2 já é o suficiente para Jesus ter a presença diária na tua vida. O Senhor que começou esta obra, irmãos, de restauração, Ele é poderoso para gerar fé, acender uma luz tão grande no meio destas trevas, que nós nos sentimos atraídos pela sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, esta obra de Deus, ela não nasce da força humana. Não adianta nós forçar. Eu quero que a obra de Deus esteja na minha vida. A obra de Deus nós alcançamos pela graça. Favor divino. É um favor que Deus faz para nós. Nenhum ser humano consegue estar nesta obra. Senhor, eu quero que tu faça a obra em mim. Até porque nós não soubemos o que nós precisamos de obra de Deus na nossa vida para poder agradar a Ele. Então, quem sabe o que nós precisamos é Deus. É por isso que às vezes nós buscamos em Deus uma coisa e Deus nos dá outra. Porque quem sabe o que eu e que você precisamos não é eu e você, é Deus. Por isso que nós, quando vamos orar, pedir alguma coisa a Deus, nós precisamos pedir a ajuda do Deus Espírito Santo, porque Ele sabe o que nós precisamos e como nós devemos pedir. O apóstolo, ele diz que nós pedimos muitas vezes, não recebemos porque pedimos mal, não soubemos pedir. Não soubemos pedir como convém. Então, irmãos, esta obra não tem mérito humano, não vem da força humana. Não, isso é a graça de Deus, o favor divino que opera, que inicia a obra na nossa vida. Outra coisa importante que eu gostaria de frisar para os irmãos, que esta obra, irmãos, ela não começa do nosso exterior, daquilo que eu mostro para você. A obra de Deus não mostra daquilo que eu apresento para você. A obra de Deus, ela começa lá dentro, naquilo que você não vê. Você não consegue ver aquilo que eu não vejo em você. É lá que Deus começa a obra, lá no coração, lá no íntimo. E é isso que importa para Deus. Outra coisa, irmãos, que é anotado aqui está, essa obra, irmãos, é uma obra planejada por Deus, não é os meus planos. Ela é planejada por Deus, não é uma obra improvisada, não. Tem um plano divino para esta obra. Na tua vida, irmãos, tem um plano divino. Deus não olha para você e diz assim, eu vou fazer tal obra, hoje eu vou fazer tal obra, amanhã Ele muda a obra. Não. Deus não age assim. Deus tem um plano, e o plano de Deus, irmãos, Ele começou a boa obra, e Ele é fiel para terminar essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós ficamos variando. Nós ficamos mudando. Nós pegamos um caminho aqui, outro caminho lá, outro caminho lá. Cada fase da nossa vida é um caminho, é um rumo diferente. Agora com Deus não, irmão. Deus não improvisa nada, não. Deus não improvisa nada, irmãos. Deus tem planos.
E agora eu digo uma coisa para você, a coisa mais linda na vida do ser humano é você seguir os planos de Deus. Coisa mais linda na tua vida é você seguir os planos de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, você seguindo os planos de Deus, Ele vai fazendo acontecer. Ele vai fazendo acontecer na tua vida coisas assim que você não imagina, porque você está no plano. Deus iniciou uma obra e Deus, irmãos, Ele é fiel para terminar esta obra. O apóstolo diz, eu tenho por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa dizer isso, irmãos? O Senhor, no decorrer da tua existência, Ele começa uma obra que você não é capaz de digerir, a obra de Deus na tua vida. E às vezes a obra é tão grande que você não entende. Você não consegue compreender, mas a única coisa que nós precisamos fazer, e nós precisamos tomar posição para isso, é nós ficar dentro desse plano divino, que não é, irmãos, um acaso, não. Deus não começa uma obra por acaso, tem um planejamento de Deus para a tua vida. Tem um plano divino para a tua vida. Então, quando a luz de Deus, irmãos, ela nasce no nosso coração, e começa a esclarecer Deus, o plano dele. Irmãos, eu digo uma coisa, irmãos. Deus, Ele não tem irmãos, interesse em te deixar escondido os seus planos. Ele vai declarando os teus planos para você. Você pode ter certeza disso. Lá no começo, muitas vezes, você não entende nada. Você começa a tua caminhada de fé, você não entende nada. Não sabe nem o que está acontecendo. Aí você vem na igreja, você sente como muitos dizem para mim, assim, eu senti uma energia diferente. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Aquela energia que você está sentindo diferente, é Deus que está se apresentando, tocando na tua vida, tocando no teu ser. Você não sabe que é Deus, mas é Deus. No decorrer da tua caminhada, Deus vai se revelando e vai dizendo, sou eu. Ele vai se declarando, irmão Vinícius, sou eu. Você vai conhecendo esse Deus que tem o poder de tocar na tua vida, mesmo que você não conheça Ele, Ele vai se declarando para você, sou eu que estou tocando na tua vida. Por que Deus quer tocar na tua vida? Porque Ele quer se revelar para você. Ele quer dizer para você que Ele tem planos com a tua vida. Não é por acaso que você nasceu, que você está vivo, é porque Ele tem planos. Aleluia. Não é improviso o teu nascimento. Deus tem planos. Tem um propósito com a tua vida. Quantos daqui, irmãos, já tiveram em perigos de morte? Quantos daqui que estão sentados aqui dentro desta igreja nesta noite, já passaram por perigos de morte? Deus poupou a vida. Você não entendeu. Sabe por quê? Porque Deus te deu uma chance, porque Deus tem plano. Aleluia. Alguns já passaram meio século de vida. Deus continua com planos. Deus continua com projetos e com planos para com a tua vida. E quando essa luz, irmãos, acende, ela rompe com tudo aquilo que deixa nós numa escuridão tremenda e que muitas vezes não nos deixa enxergar que Deus, Ele tem projeto com a nossa vida. E é assim que as pessoas vivem no mundo, vão levando a vida, não sabem que existe um Deus que sustenta a vida, que guarde Ele, mesmo virando as costas para Deus muitas vezes, tem um Deus que está todo dia lá protegendo. Quantos perigos, quantos males nós estamos rodeados durante o dia. Aqueles que têm Deus, irmãos, são gratos a Deus, chega no fim do dia, Ele arruma um lugar para ir, ou na sua casa, ou num culto
que tem como esse, no domingo, depois de passar um dia com a família, você vem na igreja e vem aqui com o coração grato, dizendo para Deus: Deus, eu vim aqui te agradecer, porque tu me guardou nesse dia. Quantos males estiveram ao nosso redor, e nós nem percebemos, mas a mão poderosa de Deus estava lá nos guardando e nos protegendo. Sabe por quê? Porque Deus tem planos, tem projetos para com a nossa vida. Tua vida não é diferente. Talvez você não seja um crente ainda, mas Deus tem plano com a tua vida. Não é por acaso, Ele nem improvisa a tua existência, não. Deus tem plano com você, e Ele está falando com você nesta noite. Você não endureça o teu coração, porque Deus tem projeto, e esse projeto precisa ser concluído. Ele começou esta boa obra, e você precisa, meu querido irmão e amigo, aceitar que o Senhor Deus, Ele quer concretizar esta obra no nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. O processo da obra, irmãos. Quanta coisa ruim acontece. Quanta coisa ruim acontece, irmãos. Aleluia. Cada etapa, irmãos, da tua vida, acontece alguma coisa. E às vezes vão passando a etapa, e às vezes acontece que fica naquele ciclo. Parece que tudo volta. No começo, a pessoa fica sempre ali repetindo etapa. Mas aquele que começou a boa obra, sabe o que ele quer? Ele quer aperfeiçoar. Aleluia. O Senhor não quer ficar repetindo obra na tua vida. Ele não quer ficar repetindo obra 10, 20, 30 anos, não. Ele quer aperfeiçoar. Aleluia. Essas etapas, irmãos, elas fazem parte desse proceder de Deus para o aperfeiçoamento da tua vida. Ele vai procedendo, e cada etapa da tua vida, Ele quer ir aperfeiçoando. Então Ele não quer que você fique parado, irmão. Aqui, ó, Deus trabalhando, começando a obra, fica no começo da obra. Sempre no começo da obra. Nunca vai aperfeiçoando. Aleluia. Eu começo um alicerce, tem vários construtores aqui. Eu começo um alicerce de uma casa e eu não consigo começar a levantar as paredes, irmão. Porque o alicerce nunca fica perfeito. Aleluia, nunca fica perfeito. Ele começou uma obra e ele precisa aperfeiçoar essa obra para quê? Para que a obra continue crescendo. Aleluia. Você está entendendo, irmãos, o que Deus quer com a tua vida? Aquele que começou, Ele quer aperfeiçoar. Aleluia. Você já viu o começo de uma obra? Quanto bagunçada é? Aleluia. O irmão Alfeu é construtor. O irmão José é construtor. Quanta bagunça no começo de um alicerce. E se o alicerce dá errado, irmão, tem que refazer ele todo de novo. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Quantas pessoas ficaram no alicerce? Aleluia. Repetindo o alicerce. A Bíblia chama isso de primeiros rudimentos da fé. Ficaram no alicerce. Repetindo o alicerce. Não tem uma obra contínua, não cresce a obra. Não se vê crescimento na obra. Mas aquele que começou a obra, irmãos, Ele é perfeito. E Ele quer aperfeiçoar a obra na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse processo, irmãos, ele é lento,
Não é de uma hora para outra. Você não vê um prédio crescer de uma hora para outra. É um processo lento, trabalhoso. Eu notei algumas coisas aqui, silencioso. Irmãos, às vezes, o silêncio daquele que está aperfeiçoando a obra é terrível. Mas ele está em silêncio, mas está trabalhando. Até o silêncio de Deus é um aperfeiçoamento para você. Até no silêncio de Deus, Deus está trabalhando para te aperfeiçoar. Aleluia. Tem que correr aqui, irmãos, tem mais coisas. Às vezes, irmãos, esse aperfeiçoamento, irmãos, que Paulo diz aqui, ele é doloroso. Às vezes dói. Às vezes dói em nós, mas é uma dor necessária. Você precisa passar por essa dor para Deus te aperfeiçoar. E às vezes é tão grande a dor que você vai num, vai no outro, vai no pastor, vai no dirigente, vai no pai, vai na mãe, vai aonde você for. Ninguém consegue tirar aquela dor de você. Sabe por quê? Porque aquela dor ali é que vai dar para você o aperfeiçoamento que Deus quer. Não adianta você correr para lá, correr para cá, não. É o processo do aperfeiçoamento na tua vida, através da obra de Deus que Ele quer realizar na tua vida. Dói, é terrível, mas é obra sendo realizada. Aleluia. E aquele que começou, Ele aperfeiçoa. Está doloroso para você? Está doído para você? Aleluia, saiba de uma coisa, aquele que começou, Ele aperfeiçoa. Se for doloroso, saiba que Ele está aperfeiçoando a obra que Ele iniciou. Não desanime, te abrace nele. Diga para Ele, pode até reclamar para Ele, dizer: Senhor, está doendo. Ele vai ficar em silêncio talvez para você, mas Ele está aperfeiçoando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que é um Deus, irmãos, que Ele aperfeiçoa e conclui. Deus não deixa a obra por metade, irmão. Ele quer completar a obra na tua vida. Aleluia. A obra vai continuando, irmãos. Todos os dias. Mesmo quando Ele está em silêncio, o Senhor Deus está trabalhando. Quem já viveu o silêncio de Deus aqui? É ruim, né? Você ora, você quer uma coisa. Principalmente quando você tem que decidir e você não sabe decidir. Aí você vai recorrer o dono da tua vida: Senhor, eu tenho que decidir aqui, mas eu não sei para onde eu vou. E aí você vai lá e Ele se cala. Ele se cala. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que quando Deus se cala, eu fico paradinho. Paradinho. Se eu não sei, recorri a Ele e Ele se cala, fico paradinho, faço nada. Porque eu sei que Ele está me ouvindo e Ele está trabalhando. Aleluia. Quantas pessoas tomam decisões erradas, precipitadas, conhece o Deus da sua vida, mas tomam decisão errada. Deus não falou nada para ele, ele toma uma decisão por conta. E é por conta e risco. Deus não te mandou fazer, Deus não te mandou ir, Deus não falou nada. Você tem esse poder de decisão, você pode fazer o que quer. Agora, se você não sabe o que fazer, fique parado. Até Deus te dar uma direção. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que mesmo no silêncio Ele está trabalhando. E aquela dor terrível que você quer que passe, e que o Senhor não te livra, saiba de uma coisa, irmãos.
aquela dor, Deus está trabalhando, Ele está moldando você. Ele está mostrando para você que você é dependente. Você precisa dEle. Ele começou a obra e Ele está aperfeiçoando a obra. E eu digo uma coisa, irmãos, o ser humano ele é tão rude com Deus, Pastor Luiz, que muitas vezes é só mesmo na dor para ele conseguir se dobrar para Deus. Às vezes a gente conhece pessoas, irmãos, que viveram a vida toda, Deus trabalhando na vida dele, ele não se dobra. A única maneira dele se dobrar às vezes, é Deus colocar lá num leito de dor, num leito de enfermidade. Deus começou a boa obra lá atrás, ficou a vida toda patinando. Mas daqui um pouco, irmãos, o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, coloca ele em cima de um leito de dor. Lá na dor, irmãos, ele se quebranta. Ele se dobra. Ele clama. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa até o dia da volta de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes é tão ruim esperar, irmãos, mas é nessa espera que o Senhor Deus, Ele trabalha de forma extraordinária. E eu quero aqui, irmãos, convidar os irmãos para nós ficar em pé, que as horas já se passaram. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, irmãos, a obra está iniciada na tua vida. O Senhor já iniciou a obra na tua vida. Ele está aperfeiçoando. Eu não sei em que etapa você está. Talvez até esteja ruim essa etapa que você esteja passando. Mas Ele está aperfeiçoando. Talvez aqui nesta noite tenha alguém que esteja o Senhor iniciando uma obra na tua vida. Eu quero convidar você, irmão, que sentiu aqui nesta noite. Dizer para você que não importa o que você foi até agora, Deus não desistiu de você. Ele começou já uma boa obra na tua vida que foi te dando vida, permitindo que você nascesse. Ele está aperfeiçoando esta obra que pertence a Ele, que Ele quer realizar na tua vida. E eu gostaria de orar com você aqui. Tem alguém aqui que quer aceitar esse projeto divino de Deus na sua vida? Aleluia. Eu quero fazer um convite em nome de Deus, em nome de Jesus, para você que quer, aleluia, aceitar o plano de Deus para a tua vida nesta noite. Vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Aleluia. Nós queremos orar por você aqui no nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui que esteja no início de uma obra de Deus. Talvez tenha alguém aqui que esteja numa fase difícil dessa obra. Talvez tenha alguém aqui, irmãos, que esteja no processo. Mas a obra de Deus está iniciada. E Ele quer aperfeiçoar. Aleluia. Ele iniciou a boa obra. E Ele quer aperfeiçoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.